Bom, vou estar mostrando para vocês agora os recursos que existem no Planilhas Google, mas agora um pouquinho mais detalhado, tá ok? Então vamos lá, Planilhas Google, planilha em branco. Já vou dar o nome para minha planilha, tá? Vou digitar aqui planilha formatação básica. Pronto, está salvando, salvou. Se eu voltar aqui, já vai estar lá a minha planilha, né? Já está salva. E vamos lá. Bom, os botões, o primeiro botão ali de cima. Quando eu digitar qualquer coisa na minha planilha, se eu usar o botão de desfazer, ele vai desfazer a minha última edição. Usando o botão desfazer, ele habilita o botão refazer. Ou seja, se eu desfazer algo que eu não queria desfazer, eu refaço aquele algo que eu desfiz, tá? O botãozinho de impressora, ele vai simular a impressão disso daqui, da sua planilha na tela, né? Vai pedir para você selecionar o formato da página, vai selecionar exatamente as planilhas que você está editando, vai jogar numa telinha simulando a impressão. Você vai selecionar a impressora, né? No caso aqui eu não estou com nenhuma impressora instalada, vai selecionar a impressora e aí então você pode estar mandando diretamente para a impressora, seja em paisagem ou seja no modo padrão, tá? Esse botãozinho de pintar é o mesmo do pintar que a gente conhece lá do Planilhas Google. Por exemplo, se eu tenho aqui um texto que ele está negrito e ele está com o texto rosa, por exemplo. Vamos colocar um fundo aqui só para ficar bem nítido aqui, um fundo azul. Pronto. Tem aqui um texto que está com borda, está negrito, está com texto em rosa e o fundo azul. Se eu clicar aqui no meu pincel, ó, a partir de agora, toda a célula que eu selecionar vai copiar as formatações daquela célula que eu cliquei aqui no botãozinho de pintar. Tá vendo lá? Agora todos eles estão negrito, cor rosa na cor, fundo azul e está com borda. Se eu mandar imprimir agora, opa, se eu mandar imprimir agora, olha lá, tá com borda, tá vendo? Tá. Este número aqui é o zoom, ou seja, se você quiser que a planilha fique um pouco mais longe para você poder trabalhar, dependendo do seu monitor, então você dá menos zoom. Se o seu monitor precisa de um pouquinho mais de zoom para você poder enxergar, então você pode dar ali, por exemplo, 150% ou até 200% para poder estar enxergando mais facilmente as suas células, tá? Exclusão de célula. Tudo aqui funciona igual o documentos Google. Para você aplicar alguma coisa, você precisa selecionar aquela coisa. Então, por exemplo, se eu quiser apagar essas duas células, eu preciso selecionar as células. Então, vou apagar essas duas. Ó. Seleciono. Então, ela fica com a bordinha azul em volta. Botãozinho direito. Olha lá. Ó. Excluir linhas 5 e 6. Tá vendo? Excluir células. Deslocar para a esquerda. Então, se eu deslocar aqui agora para a esquerda, vou escrever alguma coisa aqui. Ó. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Ó. Eu vou vir aqui, selecionar elas de novo. Excluir células, deslocar para a esquerda. Olha o que acontece. Ele apagou aquela célula e tudo que estava aqui, ele praticamente fez uma movimentação para cá. Tá ok? Vou desfazer aqui, ó. Olha lá. Agora eu vou colocar aqui, ó. 567, 567, ó. Agora eu vou apagar. Ó. Opa, desculpa. Ele não pega daqui. Pronto. 567, 567. Ó. Selecionei. Excluir células. Deslocar para cima. Então, tudo que tem ali abaixo, ó, é como se ele tivesse selecionado tudo aquilo ali e movimentado para cima, tá? Vou desfazer novamente. Outra opção, seleciono minhas células, excluir linhas 5 e 6. Olha lá o que ele fez. Ele considerou todas as células que estão na linha 5 e 6, ou seja, é a mesma coisa de eu ter feito isso aqui, ó, e ter excluído, tá? Vamos desfazer novamente. E se eu fizesse essa aqui, ó, excluir coluna. Olha lá, ele excluiu totalmente a coluna B. Vou desfazer, tá? Então seleciona aquilo que você quer e você pode estar excluindo células, tá? Jogando para a esquerda ou jogando para cima ou simplesmente apagando a coluna ou apagando a linha,
Vamos desfazer. Tá bom? E se eu quiser só apagar, mas não movimentar nada? Aí você pode estar usando o delete, ou pode estar copiando alguma coisa por cima, ou pode estar, por exemplo, copiando, por exemplo, pegando duas células vazias e trazendo para cá. É uma forma de apagar também a sua célula, tá? Se você só apertar delete, vou voltar aqui, ó. Se eu só apertar delete para poder apagar o texto, ele vai manter a formatação da minha célula, ok? Outro detalhe com o botão esquerdo, com o botão direito do mouse sobre a célula selecionada. Por exemplo, selecionei minha célula, inserir coluna. Vamos inserir daqui, ó. Por exemplo, aqui, inserir coluna. Ó. Olha lá, ele inseriu, ele pegou aquela coluna D que estava, a C que estava aqui e movimentou para a direita. A mesma coisa serve se eu colocar inserir linha, né? Botãozinho direito, inserir linha. Olha lá o que ele fez. Ó. Ele inseriu uma linha e manteve a formatação anterior que existia. Excluir linha, ok? Mais com o botão direito, copiar, botãozinho direito, copiar, botãozinho direito, colar. Botãozinho direito, recortar, botãozinho direito, vou recortar aqui, ó, colar. Colou, tá ok? Eu recortei daqui e colei aqui embaixo. Tá. Além do zoom aqui, a gente tem este formato aqui, formato moeda. Para que serve ele? Muitas vezes a gente faz planilhas, por exemplo, planilha para gasto, ou planilha para poder fazer simulação, ou fazer controle de algo que seja valores monetários. Você seleciona aquelas células que você precisa fazer a formatação dos valores como monetários e clica em cima do botãozinho aqui, ó, formatar moeda. Ele automaticamente vai colocar o cifrão, se for em português vai colocar reais, né, com o cifrão. Vai colocar o ponto para as casas de milhares e vai colocar a vírgula aqui para poder colocar os dois zeros à direita da vírgula, tá ok? Essa questão da vírgula você também pode resolver por aqui, ó, por exemplo, vou selecionar esse 567, ó, aqui, pronto. Ó, quantas vezes eu clicar aqui neste botão, vai ser a quantidade de casas à direita da vírgula. Quantas vezes eu clicar aqui neste botão, vai ser menos a quantidade de casas à direita da vírgula, tá ok? Se você quiser mais formatos, você pode estar usando essa opção aqui, ó, por exemplo, se eu tiver uma opção de data aqui, ó, 12 de 12 de 2012, pronto. Então vem aqui, formato, data. Olha lá, ele já formatou, que estava 12 aqui, ele colocou 2012. E se não fosse data, por exemplo, se fosse hora, então aí 2012 ele não reconhece, mas ele reconhece data e hora, tá vendo? Só está mostrando hora. Outros formatos, por exemplo, percentual, se você tiver um número aqui, por exemplo, 45, e ele for um percentual, você pode vir aqui e colocar uma percentagem, ele vai colocar então o formato percentual, tá? Outro formato percentual também fica à disposição aqui, ó, nesse botãozinho aqui. Vamos apagar. Aqui é a fonte, né? É o tipo da fonte, igual lá nos Google Documentos, por exemplo, se eu quiser colocar um Times aqui, eu venho aqui e procuro pelo Times. Ele alterou o formato da minha fonte. Tamanho da fonte, né? Se está negrito, itálico, taxado, a cor do texto, a cor do fundo, borda. Borda é o seguinte, seleciona a quantidade de células que você quer, por exemplo, quero colocar a borda só em volta. Você clica aqui na bordinha e coloca aqui, ó, bordas externas. Pronto. Não, eu quero colocar a borda só em cima agora. Clica na borda, lá, borda superior. Tá vendo? Ficou só em cima. Não, eu quero colocar só embaixo. Clica na borda, na célula, seleciona, lá, somente borda inferior. Quero tirar as bordas. Seleciona tudo que você quer lá, sem borda. Se você tiver necessidade de estar fazendo a alteração na espessura da borda e na cor da borda, você vai usar essa opção aqui, ó, por exemplo. Cor verde, qual espessura? Um pouquinho mais grosso, pinta tudo. Ó. Pintou tudo na cor verde. Tá? Então aquele botãozinho aqui do lado, um é para espessura, que é esse aqui, é o estilo da borda. Né? Espessura não, é o estilo da borda, né? Se ela é pontilhada, se ela é grossa. E a outra é a cor da borda, tá ok? Mesclagem. Mesclagem a gente usa muito, eu vou criar uma página nova aqui, tá? Página nova.
Mesclagem a gente usa muito quando nós fazemos, por exemplo, a união de células. Por exemplo, se eu colocar aqui, se eu fosse fazer aqui uma planilha, um relatório de alguma coisa, aqui teria o nome, por exemplo, e um valor. E o nome do relatório seria relatório, vamos colocar um acento aqui, né? Relatório de gastos. Olha só, e a gente teria então aqui a nossa planilha, tá? Opa, vamos clicar aqui de novo. Teria a nossa planilha, vou colocar verde na espessura normal. Teríamos aqui a nossa planilha, aqui a gente teria o nosso título, os gastos, só que está vendo que o relatório de gastos não está no meio, eu queria que ele ficasse no meio dos dois, então eu poderia estar selecionando esses dois aqui, ó, e estaria mesclando, ó. Olha o que aconteceu, ele virou uma só, para quê? Para eu poder centralizar o meu texto, e aí sim eu posso estar colocando uma borda em volta. Se eu for imprimir isso daqui agora, olha o jeito que fica lá, ó, relatório de gastos fica exatamente no centro das duas células mescladas, ok? Mesclagem, alinhamento de texto, então, já vimos, isso aqui já vimos, ajuste de texto. O ajuste de texto, por exemplo, vamos colocar aqui, aí, vou selecionar esses dois e vamos ajustar o texto. O texto serve para ele continuar, ou seja, se eu colocar aqui, vou colocar mais coisa aqui, ó, valor do gasto por pessoa. Olha lá o que aconteceu, ó. Ele extrapolou a quantidade do tamanho da minha célula. A minha célula ela termina aqui, antes do C, ó, e ele extrapolou. Por quê? Porque este ajuste aqui, ó, está marcado para ele poder estourar. Não, eu não quero que ele estoure, eu quero que ele corte. Vai só até valor do. Então, eu venho aqui, ó, e vou cortar. Olha lá, cortou, valor do. Não, eu não quero que ele corte, eu quero que ele fique tudo, mas expanda então a altura da minha célula. Eu venho aqui e eu faço essa opção aqui, ó, ajustar. Olha lá, ó, valor do gasto. Se eu centralizar, ó, fica um pouquinho mais bonitinho. O nome. Vamos então, o nome, ele não tem duas palavras, né? Mas ele tá por que ele está cortando? Porque tem um valor nessa célula. Se não tivesse um valor aqui, eu vou apagar, ó, com delete. Ó. Opa. Apaguei com delete. Olha lá o que aconteceu. Ó. O nome estourou. Por quê? Porque ele está marcado aquela opção lá. Ó. Ele está marcado para estourar. Aqui eu posso ajustar ou eu posso cortar. Se eu clicar em cortar, olha lá, cortou. Se eu deixar ele estourado, ele vai ficar estourado desde que não haja nada nessa célula. Tá? Então vamos voltar aqui. A célula anterior. Olha lá, valor do gasto. E se eu quisesse então ajustar o tamanho da minha célula nome? Dá para perceber que ela está cortando aqui, né? A minha célula A. Então eu venho aqui, ó, ponho o meu mouse em cima e dou um duplo clique. Ele vai então expandir a minha coluna, tentando ajustar o mais correto possível. Aqui ele expandiu mais do que o tamanho do nome por causa da célula A e B que estão mescladas, tá? Para eu poder ajustar então essa coluna, eu venho com o mouse aqui, ó, espero ele trocar, trocar o cursor, clico, seguro clicado e arrasto o tamanho que eu quero, tá bom? Se eu quiser então selecionar mais de uma célula, mais de uma coluna, ó, clico no A, clico no B e agora tudo que eu expandir no B, ó, o A também expande, ó, tá vendo? Se eu reduzir o B, ó, o A também reduz, porque eu selecionei as duas colunas. A mesma coisa serve para linhas, ó. Se eu selecionar as linhas e quiser expandir as linhas, por exemplo, se eu expandir o 5 agora, toda a linha 3, 4 e 5 será expandida também. Ó. Se eu reduzir o 5, olha lá, reduziu todas as células, todas as linhas que estavam selecionadas. Tá ok? Alinhamento de rotação do texto. Então aqui ele já tem uma prévia de rotação, por exemplo, 45 graus, né, para cima, 45 graus para baixo. Temos aqui também totalmente na vertical, totalmente na horizontal, girado para cima e girado para baixo, tá? E temos também o graus. Então, por exemplo, aqui, relatório de gasto. Se eu quiser então alterar a rotação dele, eu clico aqui, ó, e eu posso estar colocando os graus aqui, por exemplo, eu vou colocar 45. Olha lá o jeito que ficou. 45 graus, tá? Se eu quiser deixar na vertical, eu posso vir aqui, ó, vertical assim, ó. Olha lá, relatório de gasto fica feio, né? Depende muito da situação, ó. Relatório de gasto. Ó. De cima para baixo e normal.
tá? Então depende de cada situação. Uma das coisas mais importantes no Excel é fazer planilhas de cálculo, né? Isso é o que mais a gente consegue estar fazendo de uso na parte das planilhas. Então aqui, eu vou colocar aqui um testezinho pra gente, vou criar uma página nova, aqui, pronto. Vou tirar um pouquinho desse zoom, que eu acho que vai cortar se não tirar. Vamos ver aqui se vai dar certo, pronto, deu certo. Aqui eu coloquei uma simulação, né? Eu peguei aqui na internet rapidinho, de uma planilha com 4 notas de alunos. Por exemplo, o aluno Júlio teve uma nota 8, 7.3, 8.5 e 7.5. Se eu quisesse colocar a soma desses alunos aqui, então eu poderia estar fazendo assim, ó. Eu falo que essa célula, ela é igual a esta, mais essa e mais essa. Tá vendo que a referência que ele faz nas células, ele vai pintando de cor diferente ali, vai colocando pontilhado do lado da célula que eu selecionei, e ele vai colocando referência, por exemplo, é a célula E na linha 2, olha lá, E2, D2, C2 e B2. Vamos dar um Enter aqui, olha lá, somou 31 e 3. Mas para a soma, nós temos um botãozinho de atalho que é esse aqui, ó. Então se eu selecionar, por exemplo, aqui do lado, do mesmo jeito, ó, e clicar aqui, ó, soma, olha lá. Ele me permite, ele vai escrever para mim a função soma e vai ficar entre parênteses. Eu posso estar pegando o mouse, ó, clicando aqui, ó, e selecionando as células que eu quero que some. Pronto, somou. Vamos fazer isso aqui em cima também. Ó, soma e seleciona minhas células. Ó. Pronto. Qual foi a diferença? A diferença é que quando eu fiz a primeira soma, que deu 31 e 3, eu fiz um igual e fui selecionando e batendo mais, ó. Batendo mais, ó. Tá vendo? Então eu sabia que ele pegou tudo aqui. E agora, como é que foi feito esse, ó? Ele foi feito da célula B3, o intervalo da célula B3 até a célula E3. Então tudo que está dentro desse intervalo, porque está com 2 pontos, ele vai aplicar então esta função soma. Tá? Opa, dá um ESC. Sempre que você estiver no meio de uma edição e você bagunçar a tua forma, você pode dar um ESC que ele sai da edição. Igual estava aqui, eu cliquei aqui. Opa. Aqui. Pronto. E você pode dar um ESC então que ele sai da edição. Tá, outro detalhe sobre as planilhas. Se eu tenho essa soma aqui, sempre que eu arrasto, isso aqui significa arrastar, tá? Sempre que eu arrasto uma forma, ela acompanha o arraste, ou seja, olha só, aqui não está B3 e E3, se eu arrastar então nas linhas, linha é representado por números, né? Se eu arrastar as linhas, os números dessa forma serão alterados, ó. Olha lá, vamos ver agora como é lá, ó. B4, E4, de novo, ó, clico na célula, venho com o mouse aqui, ó, na hora que ele virar a cruzinha eu arrasto para baixo, ó. Então ele vai manipular toda a minha fórmula, editando apenas os números, tá ok? Isso também serve para as colunas. Por exemplo, se eu clicar aqui, ó, soma, vou selecionar agora esta coluna aqui, ó. Olha lá. Vai ser então do B2 até o B13. Aqui também fica, ó, do B2 até o B13. B2, 2.B13 significa tudo que está no intervalo entre B2 e B13, tá? Dou um Enter. E agora eu vou arrastar para a direita. Não está B2 e B13? Vou arrastar para a direita, vai manipular as colunas, ou seja, a letra. Agora então está lá C2 e C13. E se eu fizesse, então se eu quisesse somar tudo, vou somar tudo e vou colocar aqui nessa coluna aqui, vou até pintar aqui a borda dela. Como que eu faria? Ó, funçãozinha, soma, e eu poderia estar selecionando tudo, ó. Olha lá, do B2, ou seja, dessa primeira, até a última, E13. Dou um Enter, somou para mim. Tá ok? Então essa daqui é a primeira, são as funções mais básicas. Ensinei para vocês como que redimensiona a célula, redimensiona a coluna e linha, tá?
Movimentação de coluna e linha. Isso é importante. Vamos lá. Por exemplo, tem essa coluna aqui, essas linhas aqui que eu quero movimentar. Tudo isso que está de verde aqui, ó, eu seleciono. Eu ponho meu mouse em uma das bordas, ó, pode ser aqui, até virar a mãozinha, ó. Tá vendo? Em uma das bordas. Não pode ser no quadradinho aqui, porque senão ele vai achar que você vai arrastar. Tá vendo? Põe em uma das bordas, seguro, clicado, ó, a mãozinha fecha, ó, e aí eu posso estar movimentando onde eu quero exatamente. Ok? Olha lá. Seleciona, põe o mouse o mouse na borda, olha lá, a mãozinha fica aberta. Ó. Cliquei, a mãozinha fechou, movimentei. E para movimentar uma célula só, clica na célula, movimenta uma célula só. Redimensionamento de célula é aqui em cima, até o mouse virar uma setinha para cada lado, né? Na horizontal. Aí. Duplo clique na célula, na setinha, por exemplo, eu quero autoajustar a coluna E. Está muito grande, eu venho aqui, ó, duplo clique nela. Autoajustou. Quero autoajustar agora a minha linha 4. Ó. Vem aqui, ó, dou um duplo clique aqui. Ó. Então ele autoajusta tanto a linha quanto as colunas. Se eu tiver mais de uma coluna selecionada e reajustar uma delas, o reajuste é aplicado em todas elas. Se eu tiver mais de uma linha selecionada e reajustar qualquer uma delas, o reajuste é aplicado em todas elas. Tá ok? Então agora essa foi a parte mais básica. Se o ícone estiver salvo aqui, estiver dessa forma, ele já está salvo, né? Então pode fechar e ele já vai estar lá então salvo no seu drive, ok?